Fala pessoal, é professor Júlio Reis aqui. Para quem não me conhece, eu sou o CEO e fundador da Smart Valor Consultoria, fui sócio da Falcone por muito tempo e sou professor convidado da Fundação do Cabral e venho há um tempo aí falando sobre a gestão aplicada no mundo do futebol, principalmente aí no Cruzeiro, que antes disso tudo que eu falei, eu sou cruzeirense aí de arquibancada. E essa semana foi uma semana aí que deu bastante movimento em cima de uma pesquisa sobre as torcidas divulgada pela Datafolha, que apresentou aí uma tendência que a gente já estava demonstrando em todas as pesquisas, tem todas as pesquisas aí catalogadas e mostram mais ou menos o mesmo perfil que a gente tem a quinta maior torcida, sexta maior torcida do Brasil. O Flamengo em todo sempre em primeiro, em segundo sempre o Corinthians, em terceiro já no meio ali o São Paulo, em quarto nós temos o Palmeiras, em quinto o Vasco e em sexto o Cruzeiro. O objetivo desse vídeo, eu vou comentar um pouco melhor essa pesquisa, eu já fiz um vídeo comentando, mas o principal objetivo é de como a gestão pode alavancar essa torcida, principalmente aí no longo prazo, e o quanto o crescimento da torcida é importante para um time manter o seu padrão aí de competitividade e na prateleira de cima aí na conquista de títulos. Seguindo aí as orientações, curte aí por favor o vídeo, compartilha aí com o pessoal, segue o nosso canal, ativa as notificações. Eu estou falando aí pro meu canal Professor Júlio Reis e pro Somos Gigantes, e obrigado aí por seguir com a gente até o final. Eu vou tentar fazer esse vídeo entre 10 e 15 minutos, tá bom? Valeu, vamos lá. Como eu disse anteriormente, o Cruzeiro está em sexto lugar na pesquisa, isso é uma tendência, a gente vem conquistando, consolidando esse posicionamento, o Grêmio está na cola, mas mais importante que olhar para trás é olhar para frente. A gente está muito colado no Vasco, tem uma tendência muito grande nos próximos anos a gente ultrapassar o Vasco, tanto pela nossa fase, quanto também pelo perfil de localização. Quem consolidou a torcida no passado foi a questão da televisão. Eu acredito que hoje a influência da televisão seja pequena, todo mundo consegue assistir o jogo que quer, aonde que quer, não é mais escravo da programação local onde passavam só jogos do eixo, principalmente do Flamengo, Corinthians, em todos os locais, e não deixava ninguém ter acesso a informações e a jogos de outros times. Eu acho que isso, com a democratização da internet, isso é passado. Hoje em dia, tanto é que você vê aí tantos torcedores de times europeus, entre a molecada aí, é a prova de que dá pra gente reverter. Como que se reverte isso? A gente reverte essa situação com muita gestão e competitividade. Hoje você vê, o Cruzeiro, por que o Cruzeiro está colado no Vasco? Por que a gente conseguiu, mesmo o Vasco tendo todo o apoio aí da imprensa, a gente ainda consegue, a gente consegue tá praticamente ultrapassando o Vasco nas pesquisas, é uma tendência, o Vasco vem uma tendência de queda de alta. Estava também assim até com o Palmeiras agora veio com essa questão pontual da Crefisa, que deu um fôlego que eu não acho que seja sustentável no longo prazo, e aí tende a voltar ao normal, vamos dizer assim, e aí é tendência de queda de novo, e a gente se consolidar entre as 4 maiores torcidas do país, sem dúvida seria um marco histórico e sensacional para a nossa expectativa futura. Mas como que a gente consegue isso? Com títulos e muita gestão. Nós temos hoje aí, se eu não me engano, são 30 pesquisas até hoje, posicionamento com 4% da torcida, que é 4 e pouquinho, que dá entre 8,5 e 9 milhões de torcedores, considerando uma população de 210 milhões de habitantes, Todas elas dá mais ou menos, a grande maioria dela dá que a gente tem 50% no mínimo a mais que o nosso rival local, e que a gente está nessa tendência de colar no Vasco. O Vasco vai ter uma dificuldade muito grande, porque além de estar numa fase muito ruim, o Vasco divide a torcida do Rio com outros 3 times, enquanto aqui em Minas, basicamente, enquanto a América não consegue se consolidar, o Cruzeiro divide com o Atlético e a gente sabe que é uma proporção de 2-1. Tendência, enquanto a população de Minas crescer, para cada 3 habitantes que Minas crescer, 2 vão ser cruzeirenses. Para cada 3 habitantes cariocas novos do Rio, talvez nenhum seja vascaíno, ou talvez no máximo um seja vascaíno. Não tem mais esse crescimento absurdo no Nordeste das torcidas aí por causa da democratização da informação. A tendência é que a gente passe o Vasco naturalmente se a gente continuar aí nesse padrão de competitividade mais alto, em poucos anos, tá?
Só que a gente precisa mais. Qual que é a importância de se ter uma torcida grande? Por que isso é um tema tão grande? O pessoal usa isso muito para zoeira, né? Porque, principalmente aqui em Minas e no Sul, onde tem uma rivalidade muito grande, polarizada, em outros estados eles nem dão tanta importância para o tamanho da torcida, mas além da zoeira, né? Porque aqui tem muita questão de que quando eu vim para Belo Horizonte em 95, né, a torcida, principalmente na capital, era maior atleticana, pelo menos na minha percepção. Tudo bem que a torcida do Cruzeiro hoje é bem maior, principalmente a torcida já passou em Belo Horizonte, mas ela é muito grande também nas comunidades e eu não tinha esse acesso, eu só tinha acesso ali dentro do contorno, que é onde que é a concentração restante da torcida do Atlético, né? E lá era muito grande a torcida. E eu acho que com isso a torcida do Cruzeiro, eles ficavam argumentando muito a questão de título, que o Cruzeiro não tinha estrela amarela, e aí o Cruzeiro foi lá e atropelou em títulos, né? Tem 3, 4, 5 vezes mais títulos que o Atlético. Aí eles se apegaram nessa questão de torcida, o Cruzeiro atropelou. Aí eles se apegaram à torcida da capital, porque no interior não vale, o Cruzeiro foi lá e atropelou na capital também. Aí se apagaram agora que não é tanta diferença assim, o Cruzeiro vai lá e tá com o dobro, né? E não tem por que questionar a pesquisa, porque é uma tendência. Se você pegar também, por exemplo, mapa de curtidas do Facebook, tem um app do Globo Esporte que mostra o seguinte: o Cruzeiro tem a maior torcida em 560 e poucas cidades do país. É o quarto time que tem maior majoritário em torcida em cidades. O Flamengo, o Corinthians, depois acho que São Paulo, depois acho que o Cruzeiro. É o que tem mais cidades que a predominância da torcida cruzeirense. O nosso rival não tem nenhuma cidade do país que tem mais torcedor que o Cruzeiro por esse estudo. Mas é um estudo do Facebook, sim, ele é uma amostragem estatística sensacional. E é voluntário, as pessoas entram na página do seu time porque querem, não faz sentido falar, nossa, eu entrei na página do outro time. Tem uma distorção pequena que é a própria Chapecoense, muita gente seguiu em solidariedade depois daquele acidente terrível. Mas no geral ele também replica. Então você tem as pesquisas dizendo isso, você tem o dia a dia, todo mundo sabe, e você tem as redes sociais, você tem estádio, médias de público nos últimos anos, né? Se você pegar do cenário recente, não tem nem como comparar. Agora, antigamente a torcida do Atlético foi grande mesmo, isso aí não tem dúvida, mas o cenário mudou, né? Essas coisas mudam, e hoje isso é um assunto pacificado. Mas com esse parênteses, vamos voltar por que a torcida é importante além dessa questão da zoeira, tá? Eu brinco que para o futebol a torcida está no mesmo patamar do que a educação para um governo federal. Ela é a chave de todos os problemas. Mínimo paralelo. Se você melhorar a educação, você sem precisar investir em outras coisas, já automaticamente vai melhorar os índices de segurança, os índices de saúde, os índices de economia, de emprego, tudo já é diretamente proporcional à educação. A educação é a base de tudo. E no futebol, a torcida é a base de tudo. Se você tiver uma torcida grande, você melhora praticamente todas as alavancas de receita. Um time sem torcida ele tem muita dificuldade de ter receita. Ele consegue, com gestão, minimizar esse problema, mas ele tem muita dificuldade de no longo prazo, se manter competitivo, porque não vai ter receita para se manter competitivo. Hoje, a chave da competitividade é receita e boa gestão em cima dessa receita. Mas sem receita não adianta boa gestão. Você vai beliscar aí um título a cada 5 anos, né? Por exemplo, o Atlético Paranaense, que ganhou o campeonato ontem. Ele não consegue ter um patamar de receita muito alto, ele não vai se manter competitivo por muito tempo. Infelizmente, essa é a realidade. Se você pega cota de TV, você teria uma receita proporcional. Tanto é que você chega em São Paulo, o Corinthians ganha muito mais do que o São Paulo, que ganha muito mais do que o Santos. Por quê? Não é questão só de mercado, é questão de tamanho de torcida. No Rio, mesma coisa. O Flamengo ganha muito mais que o Vasco, que ganha mais do que o Fluminense e o Botafogo. Em Minas, tem essa aberração do Cruzeiro, que é a mesma receita que o Atlético. Eu acho que muito mais por incompetência nossa de capitalizar essa torcida nossa, que é o dobro da deles, e também pela proteção da imprensa, que tem dificuldade de assimilar isso, né? Que seu queridinho aí tá com a torcida tão debilitada aí depois de tanto tempo. Mas é um fato que não tem como brigar com os fatos. Mas você tem alavanca, que pode ser alavancada a receita de televisão, pelo tamanho da torcida, patrocínio. Na hora que você vai negociar com o patrocinador, obviamente que ele quer saber qual que é o tamanho do mercado que ele vai atingir patrocinando um time. Vendas de camisa, quanto mais torcedor, mais camisa vende. Licenciamento de produtos, quanto mais torcida, mais gente para comprar produtos licenciados.
Arquibancada, quanto mais torcida, mais fácil de você encher os estádios, obviamente, porque você tem uma base de torcedores maior. Então, tudo sócio do futebol, mesma coisa. Quanto maior torcida, mais fácil você ter uma base maior de sócio de futebol. Então, as grandes, tirando aí a receita com venda de jogador, que depende muito aí de uma capacidade de comprar bem jogador e de fazer uma base boa, o restante tudo depende da torcida. Mas, ao mesmo tempo que você tem faça essa analogia com o governo federal, eu também faço uma analogia da dificuldade. Por que não se investe tanto em educação no governo federal e em nenhum governo, nenhum deles? Por que não se investe tanto em torcida nos times? Eu acredito que pela ansiedade de resultado de curto prazo. A educação, se você investir pesado hoje, os seus resultados vão aparecer em médio e longo prazo, talvez fora da gestão atual. Eu acredito que esse seja o único motivo para tentar entender por que nossos resultados em educação são tão ruins, as pessoas não se preocupam numa gestão efetiva. Não só investir quando eu falo, não falo investir em dinheiro, mas eu falo investir gestão, investir atenção, investir em gerenciamento. Mesma coisa para a torcida. Então, é importante aqui fazer um parênteses para o Felício Brandi, né? Nos anos 60, se eu não me engano, nesse ano 70, o Cruzeiro fez um trabalho muito forte em torcida. Nós estamos colhendo fruto hoje. Hoje o Cruzeiro é o que é. Hoje o Cruzeiro tem um dobro da torcida do Atlético, exatamente porque lá atrás o Felício Brandi foi visionário e fez um trabalho de marketing violento em cima de captação de torcida. Provavelmente isso não deu um efeito tanto no curto prazo na gestão dele, mas nós estamos colhendo fruto hoje. Quem é o gestor do Cruzeiro hoje, se ele quiser entrar para a história do Cruzeiro, além de títulos, ele tem que entrar para a história. Ele pode entrar por meio de ter viabilizado mais um grande upgrade na torcida no longo prazo. Um trabalho feito agora, daqui a 10, 15 anos, vai colher um fruto muito grande. O trabalho tem que ser feito com as crianças, nós vamos falar bastante disso. E esse preâmbulo da importância, deixa eu mostrar aqui. No meu trabalho de gestão que eu fiz para o Cruzeiro em 2017, meu plano de gestão, um dos pilares, tá? Eu vou até mudar aqui para vocês verem. Tem 7 pilares, olha aqui. Tá aí para vocês. Eu tinha falado da reestruturação organizacional, que é com foco em enxugar a máquina pública, a gestão financeira, que é exatamente não deixar faltar fluxo de caixa para pagar salário, para pagar não endividar tanto o clube. A gestão comercial, que é exatamente para a gente poder capitalizar cada vez mais esse tamanho da nossa torcida, vender cada vez mais, ter uma receita melhor, que é deficiente demais. A gestão das despesas, que nós estamos vendo aí quanto é necessário, né? A farra dos gastos que nós estamos passando hoje em dia. A gestão técnica do futebol, que é diante do orçamento disponível para a área técnica, que eles tenham o melhor aproveitamento de competitividade possível, gestão da torcida e planejamento estratégico. Quando eu falo de gestão de torcida, se você verificar aqui, ó, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de 4 eixos que eu tinha proposto. Eu tinha proposto que o Cruzeiro tinha que ter um diretor de torcidas, tá? Com 4 objetivos. 3 objetivos de curto prazo e um objetivo de longo prazo. O objetivo de curto prazo seria sócios torcedores, ou seja, ele ia estar debaixo da asa dele, a área de sócio do futebol, onde ele teria um objetivo de crescer o número de sócios. Este diretor ele também teria um objetivo de aumentar o público médio nos estádios, com base sempre num diagnóstico, metas, ações e controle. E ele também teria um objetivo de aumentar a nossa torcida digital, ou seja, a área de redes sociais estaria debaixo dele, também com o objetivo de aumentar. E do que nós estamos falando aqui agora, ele teria o objetivo de aumentar, e aí sim, no médio e longo prazo, o crescimento da torcida total. Então, se você tiver um diretor que conseguir alavancar esses 4 eixos aqui, ele vai estar muito bem pago, né? Vale muito a pena você ter um cara focado nisso, para você cobrá-lo diretamente sobre metas. Até tinha uma proposta de meta de 2018 de aumentar 20% no número de sócios, engajamento digital, público pagante, e a meta de longo prazo, que é colocar a gente entre as 4 maiores torcidas do Brasil, tá? Bom, vamos falar como é que funcionaria esse trabalho. O trabalho principal, gente, o primeiro ponto é fazer um diagnóstico. Você precisa fazer um diagnóstico
para entender onde há oportunidade. Sempre, qualquer meta que a gente vai fazer de melhoria, o primeiro passo é fazer um diagnóstico para identificar onde há oportunidade. Então, com essas pesquisas, com esse mapa de cultura no Facebook, você começa a identificar situações onde há oportunidade de crescer. Então, você vai ter esse diretor, você vai nomear gestor, por exemplo, ele vai pegar dentro da equipe dele e falar assim: João, você é responsável por melhorar a torcida na Grande BH. Pedro, você é responsável por melhorar a torcida só em BH. Paulo, você é responsável por trabalhar a torcida, a gestão da torcida no interior de Minas. Roberto, você é responsável por trabalhar a torcida nos outros estados. E por fim, Henrique, você é responsável por trabalhar a torcida fora do país. Essas pessoas vão ser remuneradas de acordo com o sucesso no crescimento da torcida nesses locais. E eles vão ser responsáveis por fazer esse diagnóstico, que eu vou falar um pouco sobre ele, e implementar as ações necessárias, os projetos necessários para que essa torcida cresça. Então, como se faz um diagnóstico? A primeira coisa que nós temos que identificar no diagnóstico, a gente identifica duas coisas de diagnóstico: os pontos muito negativos e os pontos muito positivos. Os pontos negativos a gente identifica para a gente tratá-los e os pontos positivos para a gente aprender com eles. Então, por exemplo, você pode pegar algumas regiões e comparar qual que é o índice, o percentual da torcida. Por exemplo, você pega ou faz uma pesquisa mais ampla, contrata uma pesquisa para fazer diagnóstico, ou usa, na minha opinião, deveria usar o mapa de curtidas no Facebook, que eu acho que ele é um reflexo muito grande da realidade da torcida. Por exemplo, tem duas cidades do sul de Minas que são muito próximas, Três Corações e Varginha. Em Varginha, o Cruzeiro tem 20% da torcida. O Cruzeiro ele é empatado em primeiro lugar junto com o Corinthians, com a maior torcida. O Cruzeiro tem mais torcida do Flamengo lá. Há um tempo atrás não tinha, tá? Isso é uma informação muito importante. Então, o Cruzeiro tem 20% da torcida lá. É um número expressivo. Do lado, em Três Corações, o Cruzeiro, se eu não me engano, tem 13,4% das torcidas. Então, assim, o que tem de legal que puxa a torcida para em Varginha, ou o que tem de problema em Três Corações que faz com que o Cruzeiro não tenha torcida? Em Três Corações nós temos uma oportunidade de atuação para buscar aumentar essa torcida, porque se numa cidade do lado, que tem o mesmo posicionamento geográfico, mesma proximidade de outros centros de Belo Horizonte, a gente consegue ter 20%, significa que a gente consegue ter 20% em todas as cidades próximas. Então ali é o que a gente chama de lacuna, nós temos oportunidade de chegar lá e crescer. Isso pode ser feito em todos os locais do país, comparar os estados e ver o que pode acontecer, o que pode ter. Tá? E o outro lado, a pergunta é: o que tem de errado em Três Corações e o que tem de legal em Varginha? E aí você vai descobrir: o Cruzeiro fez jogos em Varginha. Poxa, que legal. Então, uma das medidas, será que foi isso mesmo? Se foi, será que o Cruzeiro então não poderia fazer alguns jogos em outras cidades para começar a alavancar a sua torcida? O Cruzeiro tem uma torcida muito forte em Sete Lagoas também, um percentual altíssimo, quase 50%. Por quê? O Cruzeiro jogou lá. Aí você fala: pô, Júlio, mas você está propondo o Cruzeiro sair do Mineirão? Não estou propondo. O Cruzeiro aí, gente, eu não quero aqui entrar nessa aqui discutir ideias. Eu estou discutindo os linhas gerais, caminhos a serem pensados, discutidos e refinados. Talvez o time principal não possa jogar, mas a gente possa ter um time aspirante, a gente possa fazer um time sub-23, que tem outras vantagens. A gente pode fazer o nosso time de Master e botar esse time de Master para rodar o Brasil inteiro. Não tem muita coisa. Aí você vai descobrir que tal cidade do interior, lá do lugar X, lá tem muito cruzeirense, porque lá tinha uma escolinha do Cruzeiro. Poxa, será então que não é o caso da gente fazer? Em Ipatinga tem muito cruzeirense, porque o Cruzeiro também há muito tempo fez convênio com o time do Ipatinga. Será que isso foi também um outro alavancador da torcida? Então será que a gente não pode pensar em fazer convênios com outros times que podem? Tudo isso que eu estou falando, gente, tem plano de fundo do crescimento da torcida, mas tem outras vantagens. Você não faz um convênio só buscando crescimento de torcida, você também pode oferir outros benefícios fazendo isso. Então, gente, eu estou mostrando como que um diagnóstico bem feito e você tendo os gestores responsabilizados por melhorar, o cara que você vai cobrar ele todo mês do que ele está fazendo um grande gerenciamento de projetos, onde todo mês ele vai fazer uma apresentação online para a torcida, dizer: eu sou responsável pelo crescimento da torcida de outros estados, eu estou tomando essa iniciativa, essa aqui eu já concluí 20%, essa 30%, essa 40%, vou fazer isso e aquilo. Poxa, sensacional.
Só alguns exemplos de ideias, tá? Aí o objetivo não era esse, mas como a gente tem já fiz algumas análises, já fiz alguns benchmarks, eu tenho algumas ideias que podem ser refinadas. Eu sei que vocês podem discordar de algumas, normal, sei que vocês podem ter outras e principalmente eu sei que vocês podem pegar essas ideias e melhorarem elas. Por isso é importante que ao nomear esses gestores, eles peguem e façam sessões de brainstorming ouvindo. Eu botaria numa mesa, eu sou responsável pela torcida, eu botaria gente dos redutos dessas regiões que eu tenho que aumentar a torcida, sócios do futebol, torcedores criativos que a gente sempre sabe que tem na nossa torcida que querem ajudar e gente da minha equipe internamente para esse trabalho de fazer um brainstorm e refinar essas ideias e implementar a ideia mais matadora possível. O Cruzeiro tem um potencial desperdiçado gigantesco que chama-se Raposão. O Cruzeiro tomou uma decisão que, na minha opinião, ela é equivocada. Ela tem uma causa que o Cruzeiro tem medo de banalizar o uso do Raposão e o Cruzeiro não franquia o Raposão. O Cruzeiro tem um mascote, sem dúvida nenhuma, é o mascote mais adorado pelas crianças do país, mais carismático, faz franquia, patati patatá, eu costumo dizer. Vai ter Raposão no Brasil inteiro. O Raposão vai numa escola, ele vira 5, 10 meninos toda vez que ele vai numa escola de criança. Não tem erro. Para mim, essa é a principal iniciativa. Não dá para fazer em todo lugar, mas crie pontos centrais e faça caravanas com o Raposão durante o ano inteiro. 365, faz um Raposão no Nordeste, ele tem que rodar 365 é muito, mas dias úteis, 200, ele tem que rodar 200 cidades. E em cada cidade ele vai visitar uma escola, ele vai visitar uma PAI, ele vai visitar até um asilo, ele vai visitar instituições, um hospital infantil, para levar o quê? Carisma, carinho, ele vai praticar o bem e com contrapartida o Cruzeiro vai crescer a torcida, ele vai levar brindes. O Cruzeiro pode, como eu já citei, pode criar o time de Masters, levar esse time de Masters. Se você gerir bem, ele nem gera custos, porque normalmente as prefeituras do interior pagam para esses times até irem até lá, pagam as despesas, pelo menos logística. É bom para a cidade, é bom para o Cruzeiro, vai aumentar a torcida. Escolinhas que tem o benefício ainda de ter jogadores. Se você tem uma escolinha no Nordeste do Cruzeiro, com certeza os meninos e a família que jogam nessa escolinha vão virar cruzeirenses. O Cruzeiro tem que intensificar mais as suas ações sociais, solidificar essa imagem de ser um time do bem, né, um time correto, fazer muito trabalho social. O Cruzeiro já faz uma coisa, mas eu acho que isso tinha que ser uma coisa mais sistemática, mais consistente, não tinha que ser só quando acontece uma coisa pontual. Parcerias com times locais, quer dizer, o Cruzeiro ajuda determinados times, time incorpora inclusive o nome do Cruzeiro, de Jabuti do Cruzeiro, sei lá o que, Ibis do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro dá algum apoio e o Cruzeiro ganha preferência na contratação das revelações, ou seja, ele ganha 12 coisas. Em tudo que eu tô falando tem duplo, triplo benefício, não é só a questão da torcida, né? Embaixadores. Toda cidade que você conhece tem um cruzeirense fanático. O Cruzeiro deveria nomear esse cara embaixador. O Cruzeiro poderia, inclusive, fazer com que esse cara consiga ter renda. Esse cara poderia vender o sócio, ganhar uma comissão nas vendas do sócio naquela cidade. Cruzeiro municiar ele de coisas para ele fazer um trabalho legal, sempre social, porque aí é bom, que faz o bem ainda e aí ganha ainda o carinho e o respeito das pessoas e engaria a torcida, nomear embaixadores e dar uma maneira de remunerar ele em cima do resultado que ele trouxer para o Cruzeiro. Essas caravanas que eu falei do Raposão poderiam girar não só com o intuito também de divulgar o Raposão, mas também vender o programa de sócio, de vender camisa oficial. Tem muita coisa para ser feita, cara. Precisa é foco, gestão. Seria muito legal essas caravanas, quando for rodar as cidades, antes ela já entra em contato com o embaixador, ela já põe uma propaganda, ela estimula a própria torcida local coletar coisas para fazer doações. Ou seja, o Cruzeiro vai visitar tal cidade, torcedor cruzeirense de Papagaio, que é onde que é a nossa torcida, a maior torcida percentual do Brasil, não sei para quem não sabe, mais de 53% dos habitantes de Papagaio são cruzeirenses, muito legal isso. Torcida de Papagaio, Cruzeiro o Raposão vai visitar as escolas, vamos fazer uma grande doação, uma grande iniciativa, deixe com o embaixador lá seu agasalho, seu brinquedo para as crianças, sei lá o que. A própria torcida do Cruzeiro se mobiliza, porque a torcida do Cruzeiro é fantástica, e vem o Raposão e faz esse trabalho de doação. Imagina o que isso ia pesar para a imagem do clube e o que isso ia trazer de torcedor. Então, assim,
Isso é um primeiro brainstorm que eu fiz. Imagina com a ideia de cada um de vocês aí, todo mundo tem ideia sensacional que a gente poderia fazer em termos de crescimento da torcida. Mas antes disso, isso só funciona se for sistematizado. Isso só é sistematizado se você tiver uma pessoa nomeada para fazer isso. Uma pessoa que está pensando isso o tempo inteiro. Não pode ser ao acaso. Hoje dá a impressão que o Cruzeiro faz essas coisas ao acaso. Tá certo, pessoal? Bom, qualquer dúvida, fiquem à vontade, curte aí de novo, compartilha com o pessoal, dá o seu feedback, se tiver algo que a gente possa melhorar, a gente melhora. Obrigado aí pela repercussão, fico tão feliz da torcida do Cruzeiro estar tão engajada nesse movimento de gestão, que eu acredito que depois dessa fase difícil que nós estamos passando aí, eu acredito que nós vamos ser uma referência nacional em gestão na próxima gestão, eu acredito. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Comente aí. Vamos trocar uma ideia no Twitter também. Valeu. Júlio Reis 78 Twitter, beleza? Valeu.